O que eu ia pegar aqui mesmo? Sei lá, me esqueço. Oxi! Eu vou ver quem é que tá botando meu celular aqui. Eu ainda vou ver. Mas enfim. Fala aí, meu povo. Voltei de novo. E dessa vez eu queria continuar um vídeo, um assunto na verdade, que é o assunto do fim dos tempos. Eu gravei a primeira parte e aí eu prometi a segunda. E quando eu prometo eu tenho que cumprir, né? Então, vamos lá, né? Eu vou ser bem direto, pra ser sincero. Vou ser bem direto aqui. Tô gravando num Shabbat, num sábado de pá. E antes que venha alguém virado aí dizendo: Rubi, você tá gravando no sábado, sei o que, isso é trabalho. É mesmo? Será? Será que levar as boas novas, falar sobre as escrituras, num Shabat é pecado? Tá descumprindo o mandamento? Não é o que tá lá na Torá, né? Então, isso é mais fácil ser paranoia minha. Então, vamos lá. Hoje eu preparei para vocês os dois. Enfim, preparei para vocês o assunto bem importante, que vai ser onde passaremos a nossa perpetuidade. Perpetuidade quer dizer viver para sempre, esse negócio assim. Onde passaremos a nossa perpetuidade? E eu vou explicar isso agora. Vamos lá. Na revelação de Aruhanan, de João, o livro de Apocalipse, o capítulo 21, e vamos aí ler até o versículo 8. Se você se interessou por esse assunto, eu digo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino e também compartilhe, para que mais pessoas também possam ver sobre o assunto, beleza? Vamos lá. Apocalipse 21, do primeiro versículo até o 8º. Vamos embora. E vi um céu e terra renovados, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Jerusalém, renovada, que descia das águas elevadas do céu, da parte de Elohá, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono, e dizia: Eis o tabernáculo de Elohá com os seres humanos. Elohá habitará com eles. Eles serão seu povo. Eles serão o povo de Elohá. E Elohá, e o próprio Elohá, estará com eles. E será o Elohá deles. É que a versão está meio diferente de algumas outras. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou Aleph Taf. Aleph é a primeira palavra, letra, do alfabeto hebraico, e Tav é a última. É como se fosse o alfa e ômega, mas no sentido original. Eu sou o Aleph Taf, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Elohá dele, e ele será meu filho.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, os feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pronto. Esse capítulo ele nos revela muito de onde passaremos a nossa perpetuidade. Então, vida perpétua, né? Vida eterna. É que eterna é uma palavra pagã, então eu acho muito usar, né? Perpétua. Enfim. Bom, esse versículo nos revela, capítulo, na verdade, nos revela onde passaremos toda a nossa perpetuidade. E passaremos aqui nessa terra. Ah, Ruby, então quer dizer que a gente não vai pro céu? É. A gente vai ficar aqui. Viver aqui. Porque pensem só. Por que Yahweh iria renovar a terra e as águas elevadas, se a gente vai morar onde fica o trono dele? Faz sentido? Não, né? Não teria para que ele renovar a terra, as águas elevadas, o céu, o firmamento, o chamaim, se a gente vai morar na morada dele. E, falando em renovo de céus e terra, não é só aqui em Apocalipse, na revelação de Yahuhanan, João, que fala sobre isso. Em Eshayahu, Isaías, no capítulo 66, o versículo 22, fala assim, ó. Porque assim como o céu e a terra renovados, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz Yahweh. Assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Pronto. Isso aqui fala muito bem que, claramente falando, que sim, Yahweh renovará os céus e a terra. Pronto. Isso já é incontestável. E isso nada mais prova que passaremos a perpetuidade nessa terra. Só que não é essa terra que a gente vê toda podre, toda acabada por causa da desobediência do ser humano. Não, não. Vai ser a novo céu, nova terra, tudo renovado. E então estaremos no reino de Yahweh. Pronto. Já foi comprovado que viveremos aqui nessa terra. Só que aí vem pessoa, com certeza vão perguntar, mas Rubi, aquela passagem do Apocalipse que Yahuhanan viu uma grande multidão diante do trono de Yahweh. Como você explicar isso? Primeiro que aqueles são os mortos que morreram por não negar o nome do Mashiach, Yahushua. Mashiach é Messias, tá? Só para quem não sabe. Então, é simples. Ah, mas tem aquele outro lá também, que o Mashiach fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Aquilo, primeiramente, se refere ao casamento israelita. Como assim, Rubi, casamento israelita? Se eu for explicar agora, vai tomar um belo tempo do vídeo, porque é um assunto até bem profundo, que eu vou ter que estudar melhor, e quem sabe ainda esse ano eu não venha também mostrar a vocês esse negócio do casamento israelita. Tá? Mas por enquanto é isso. Não tem nada a ver com nossa vida perpétua. É só Yahushua falando sobre como se fosse um casamento israelita. E depois vocês vão entender. Bom. E como é que vai ser essa vida aqui? Bom, como acabamos de ver que a nova Jerusalém desceu do céu e tudo mais, desceu da parte de Yahweh e tudo mais, e veio para a terra renovada, então isso prova ainda mais que nós ficaremos aqui nessa terra. Beleza. Mas como é que vai ser? Bom, já que o tabernáculo de Yahweh vai estar aqui,
como estava lá em Israel antigamente, tudo mais, o templo, né, que Salomão fez e tudo mais, aí receberemos cargos. Cargos. Sim. Está aqui no versículo 21. Em Eshaiahu também, 66. Versículo 21. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz Yahweh. Então, receberemos cargos. Claro que não vai ser todos, eu acho. Mas como Yahweh disse aqui, ele vai escolher uns para serem sacerdotes e outros para levitas. Também a gente vê até em Apocalipse também, né, uma passagem com juízes e tudo mais, né, juízes e assentados em tronos e tudo mais, abrindo livros, sei lá. Então, sim, receberemos cargos e tudo mais. Bom, sabendo disso, já que a gente vai ter sacerdotes e também teremos levitas, já está muito mais que provado que, além de ficarmos aqui, viveremos como no tempo em que Israel guardava a Torá realmente. Então quer dizer que a gente vai guardar a Torá? Aí. Vamos lá. Também no versículo 23. De uma festa da lua a outra, que também está na Torá esse negócio da festa da lua, e de um Shabat, sábado, a outro. De um sábado a outro. Isso tem até um outro assunto, que é também um pouco amplo. Não é gigante, mas é um pouco amplo para esse vídeo, pelo menos. E também eu vou estudar mais sobre esse assunto para depois falar a vocês. Bom, isso significa que guardaremos a Torá? Sim, dessa vez sem erros. Só a pura Torá, sem erro, sem fariseu, para fazer besteira e sem nenhum outro ser humano dessa terra para fazer besteira e distorcer a lei que Yahweh deu. Pronto. E para finalizar, além de guardarmos a Torá, ter sacerdotes e levitas, toda a humanidade, esse também está no versículo 23, no final já. Toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz Yahweh. Toda a humanidade, todos aqueles que venceram, né, como Mashiach falou, né, como Yahushua falou, Yahweh falou, expressar em seu filho, ele disse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, e falando para uma das congregações que tinham lá, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou seja, todos aqueles que seguiram e botaram em primeiro lugar a vontade de Yahweh, não da carne. Enfim, os salvos. E toda a humanidade, todo aquele povo virá adorar a Yahweh no seu tabernáculo em Jerusalém, Jerusalém. Então Jerusalém renovada. Há também vários outros versículos dizendo que a humanidade irá adorar em Sião, no Monte Sião. E tem até, me lembrei agora até de um versículo, parece que é em Hebreus, se eu não me engano, é em Hebreus ou é em Efésios, acho que é Hebreus, não sei, tô lembrando agora não, que fala que a Nova Jerusalém não vai ser meio que um cubo, mas sim um monte. E aí é claro que eu fui ver isso aí, né? Aí tinha até uma referência lá sobre alguns anjos e tudo mais, rondando alguma coisa assim no Monte Sião, que a Nova Jerusalém, a Jerusalém renovada, não sei o que, alguma coisa assim, em cima do Monte Sião. Aí eu falei, rapaz, interessante, interessante. Mas é isso. E agora um resumão, para vocês entenderem, que eu saí tacando informações aqui
E provavelmente vocês possam ficar um pouco até confusos, porque só tá com a informação aqui e estamos aí. Bom, guardem isso. Não viveremos na morada de Yahweh, ou então céu, porque não faria sentido Yahweh renovar a terra e o céu e a gente ir lá morar onde fica o trono dele. Então, iremos morar aqui, nessa terra, só que depois de ela passar pela renovação. E aí então, o tabernáculo de Yahweh irá descer junto com a nova... é costume. A Jerusalém renovada. Por que eu falei nova e não renovada e não nova? Porque não é uma coisa que foi criada assim do nada. Não, renovação. Renovação. A Jerusalém, Israel, não precisaria de um novo povo. Não. Yahweh não precisava de um novo povo. Ele queria renovar o seu povo, não fazer um novo. Então, não faria muito sentido ser a nova Jerusalém, mas sim a renovação dela, tá? Só para explicar isso aí. E aí então, o tabernáculo de Yahweh iria descer, e como antigamente, toda Israel irá lá para adorar a Yahweh diante do próprio Yahweh. E teremos sacerdotes, levitas, e sim, cada um será parte de uma tribo. 12 portas, 12 tribos. Entendeu a sacada? Cada um será indicado. Ó, você é da tribo dos levitas, você será da tribo de Gad, você... Será não, da tribo de Gad, você é de Arusef, e assim vai indo, tá? E pronto. Viveremos com Yahweh perpetuamente assim. Sempre, sempre adorando ao Elohim da nossa salvação. E, para finalizar com chave de ouro, esta bela de uma poesia que o próprio Yahweh falou, expressada em seu filho Yahushua. Eis que eu renovo todas as coisas. Pois é. Bonito, né? E bom, por hoje é só. Amanhã é chuva. E se você chegou até aqui, eu agradeço e peço de novo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Para novamente, como eu disse, mais pessoas poderem aprender sobre esse assunto. Tá? Então, vou indo nessa, meu povo. E valeu aí.